Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Assim sendo, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com meu amigo Celso Rocha de Barros, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Diga lá, casca de bala. Fala aí, Fernando. Estamos aí, mais uma sexta-feira. Que o João 32 eu usei na campanha e durante meu mandato. A verdade dói, mas o povo entendeu que a verdade é necessária. E com a minha amiga Marina Dias, repórter do jornal Washington Post, que está no CB Studios em Brasília. Bem-vinda, Marina. Oi, Fernando. Oi, Celso. Oi, gente. There was no classified information, as I understand it. They used a app that a lot of people use, a lot of people in government use, a lot of people in the media use. Ana Clara segue de férias. Em abril estará de volta com a gente. Vamos então, sem mais delongas, aos assuntos da semana. Jair Bolsonaro agora é réu. Na quarta-feira, depois de 2 dias de sessões, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, de forma unânime, transformar o ex-presidente e outros 7 aliados em réus por tentativa de golpe de Estado. O grupo é acusado de integrar o núcleo central da organização criminosa que tentou abolir à força o Estado Democrático de Direito após as eleições de 2022. São eles, além do ex-presidente, os generais Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o ex-diretor da ABIN Alexandre Ramagem, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Uma turma da pesada. Todos responderão também por dano qualificado ao patrimônio da União e destruição de bem tombado. Essa é apenas a primeira das 5 peças apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, que dividiu os 34 acusados em núcleos para dar agilidade ao processo. Embora a decisão da primeira turma tenha sido unânime, o ministro Luiz Fux divergiu dos colegas em relação à tipificação dos crimes e à dosimetria das penas a serem aplicadas. Para isso, Fux evocou o caso da mulher que pichou a estátua em frente ao Supremo e foi condenada à pena de 14 anos. Debaixo da toga do juiz também bate um coração, disse Fux, no momento kit da semana. A Marina vai nos dar detalhes da votação, que contou com a presença do próprio Jair no primeiro dia, e o Celso vai comentar cada voto da decisão, que colocou o primeiro lote de investigados no banco dos réus e pavimentou o caminho para as condenações que devem ser definidas antes de 2026. No segundo bloco, a gente segue com o mesmo assunto, analisando os desdobramentos políticos da decisão do Supremo. A reação dos governadores ligados a Bolsonaro indica que cada um seguirá um caminho, um pouco como a defesa dos acusados está fazendo. Tarcísio de Freitas, mais uma vez, fez questão de manifestar seu apoio a Jair, o maior líder político do Brasil, segundo ele, um líder que provará sua inocência. O próprio Bolsonaro foi às redes sociais e usou o microfone para acusar o Supremo, repetir velhas teses conspiratórias e se vitimizar mais uma vez. No terceiro bloco, a gente vai falar do inacreditável episódio da assustadora imprevidência do alto escalão da Segurança Nacional norte-americana, que incluiu o editor-chefe da revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, num grupo de mensagens onde eram discutidos os preparativos militares para atacar alvos no Iêmen. Na lista de integrantes da conversa, tinham nomes como o vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Defesa e o diretor da CIA. O erro virou um escândalo global e pode ter consequências para a política externa norte-americana. No lugar de dar explicações, Trump atacou a imprensa e desqualificou o jornalista. De quebra, voltou a dizer que vai anexar a Groenlândia. Já nem é possível saber o que é manobra diversionista e o que é manobra militar na fala deste presidente assustador. É isso, vem com a gente. Muito bem, Marina Dias, vamos começar com você. Não foi uma semana qualquer. Tem muito assunto no Supremo. Vamos começar reconstituindo os 2 dias de decisão
os debates, as discussões, o comportamento dos ministros, os comportamentos dos advogados de defesa. Queria primeiro fazer uma nota rápida, Fernando e Celso, sobre o contorno histórico desse julgamento, porque é a primeira vez na história do Brasil, um país que tem uma democracia jovem de 40 anos, que um ex-presidente está sendo julgado por liderar uma organização criminosa para tentar dar um golpe de Estado e permanecer no poder. Esse é um fato sem precedentes no nosso país, gente. Então, esses 2 dias foram de julgamento histórico, sim, no Supremo, porque colocaram um ex-presidente e militares no banco dos réus por tentativa de golpe pela primeira vez. Muito bom. Você é uma moça otimista, porque falando da nossa democracia jovem, e eu já lembrei do Levi-Strauss aqui, falando que o Brasil, os países do Novo Mundo, as cidades do Novo Mundo, ele fala, né? Celso? Passam da juventude à decrepitude sem conhecer a idade madura. Eu temo que a gente esteja um pouco nessa trajetória, mas vamos lá. Democracia jovem. Foi histórico, você tem toda a razão. Desculpa. Imagina. Vamos lá para o que rolou. A primeira turma do Supremo, formada por 5 ministros, tinha a missão de aceitar ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o Bolsonaro e outras 7 pessoas que, na avaliação do Procurador-Geral, formavam esse núcleo central da trama golpista. Nesse primeiro momento, então, os ministros decidiriam se a denúncia tinha indícios e materialidade suficientes para fazer com que os denunciados virassem réus. E o que isso significa, gente? Que ninguém estava definindo culpado ou inocente. Bolsonaro preso amanhã. Não era isso. Era uma decisão sobre a denúncia ser contundente o suficiente para que haja um julgamento de fato. E foi isso que aconteceu. O Bolsonaro e os outros 7 viraram réus e agora vão encarar um julgamento propriamente dito. E aí acontece como nos filmes, gente. Testemunha, provas, acusação, defesa, e aí sim vem o veredito. E o cálculo dos ministros do Supremo é que esse julgamento leve de 7 a 8 meses. Então, nessa conta, terminaria até dezembro desse ano. Tem gente dizendo que, por Alexandre de Moraes estar com um ritmo mais célere, isso poderia acabar ali em outubro. Mas, enfim, com os ministros que eu falei, a conta é até dezembro, até o fim desse ano. E aí eu queria destacar, gente, 2 pontos que me chamaram a atenção no primeiro dia da análise da denúncia, começando pelo didatismo dos ministros. Não só na hora de responder aos questionamentos das defesas, mas também como na hora que eles foram rebater outras narrativas que a direita e a extrema-direita tentam colar no STF, como a ideia de que eles estão prendendo velhinhas com Bíblia debaixo do braço. E aqui eu cito a Daniela Lima, jornalista e apresentadora da Globo News, que logo nos primeiros momentos do julgamento já notou o que ela chamou de abandono do juridiquês dos ministros. E ela publicou um texto sobre isso no blog dela no G1. Mas por que isso, gente? Por que esse didatismo? Porque os ministros entenderam que ali também era hora de uma guerra de comunicação. A mensagem, os cortes para as redes sociais, isso tudo está na conta dos dias de hoje. E os ministros sabem disso. O ministro Alexandre de Moraes sabe disso. E aí ele resolveu usar audiovisual, uma ferramenta que não é tão comum nas sessões do Supremo, para ilustrar muito do que ele disse. Ele apresentou, por exemplo, um gráfico mostrando que a esmagadora maioria dos condenados por 8 de janeiro tem menos de 59 anos. Então não são velhinhas. 59 anos ainda não são consideradas velhinhas. Ele recuperou esses recursos visuais que tinham sido desmoralizados pelo Dallagnol, aquele PowerPoint lá. Pois é. Dallagnol tinha desmoralizado essas apresentações. O PowerPoint do Dallagnol entrou. Caraca. E ele mostrou também em imagens quantas vezes cada defesa acessou as provas do processo. Porque as defesas dizem que tiveram acesso limitado às provas. Esse é um dos questionamentos da defesa. Mas os ministros explicaram que nessa fase o acesso é ao que é objeto da denúncia. A partir de agora, sim, as defesas vão ter acesso a tudo. E falando em defesa, o outro ponto que eu quero destacar é que nenhuma defesa, nenhum advogado negou a existência de uma trama golpista. Ninguém negou que havia um plano para dar um golpe de Estado para que o Bolsonaro permanecesse no poder.
Cada advogado só tentou dizer que o seu próprio cliente não fazia parte desse plano. Então foi um roteiro de defesa bastante cada um por si, que é bem o estilão do Bolsonaro, né, gente? O Bolsonaro quer salvar a si mesmo e a família dele. O resto ele deixa pelo caminho, se for preciso, e quem diz isso são pessoas que o conhecem muito bem. E só para terminar e passar a bola para o Celso, eu queria abordar 2 pontos principais debatidos nesse primeiro dia de julgamento, porque esse primeiro dia eram questões levantadas pela defesa que os ministros precisavam resolver antes de iniciarem os votos de fato, né, sobre a aceitação ou não da denúncia. Então, primeiro, as defesas queriam mudar o foro de análise da ação penal, migrar o julgamento da primeira turma do Supremo, com 5 ministros, para o plenário do Supremo, com 11 ministros, e aí 2 deles indicados pelo Bolsonaro, né? Mas nesse caso a resposta da maioria dos ministros foi simples, porque em 2023, gente, o Supremo decidiu que as ações penais seriam julgadas pelas turmas. Então era assim, o regimento interno do Supremo era assim, ponto final. E aí o segundo ponto, e essa discussão foi mais quente mesmo, era sobre anular a delação do Mauro Cid, o ajudante de ordem do Bolsonaro, que sabia de tudo, tinha acesso a tudo e que se tornou um importante fio condutor aí da acusação. Os advogados do Bolsonaro e do Braga Neto, eles dizem que a delação do Cid tem muitas controvérsias, muitos vai e vem, e citam quando ele vazou um áudio para a revista Veja dizendo que ele estava sendo pressionado pela PF a falar. Então ele estava indicando que a delação dele estava sendo direcionada e isso quebraria o acordo de delação premiada, segundo os advogados. Mas esse argumento foi rejeitado pela maioria dos ministros, que não concordou em anular a delação. Apesar disso, a gente teve o ministro Luiz Fux abrindo uma divergência, dizendo que via a delação do Cid com ressalvas, mas que ali não era o momento de anular a delação. Mas ele abria espaço para discutir isso mais para frente. Esse foi o resumo do primeiro dia. Depois eles tiraram as pendências da frente e foram para o dia 2. O Fux também abriu divergência em relação à clareza. Ele não é propriamente o rei da retórica e ele abusa do latinório, ao contrário dos outros. Bom, mas vou deixar o Celso falar um pouco mal do Fux. O ministro Kitt, Celso, que embaixo da toga bate um coração. Viu, rapaz? Parece o Vando. É o Vando do Supremo, é isso mesmo. Vocês viram que eu tentei me segurar aqui. Vamos lá. Então, Fernando, esse agora ainda não é o julgamento do mérito, né? Que os ministros do STF vão decidir se o Bolsonaro é culpado. O julgamento do mérito, como disse a Marina, deve ficar aí pro final do ano. E já vou avisando que se perto do Natal o Bolsonaro for preso, ninguém me segura, eu vou beber 15 dias, vou vir gravar o Foro Bêbado. Não faço mais promessa nenhuma pra ninguém. Mas, bom, nessa fase atual, o tribunal só julga se há indícios mínimos que justificam a aceitação da denúncia. Bom, o governo Bolsonaro foi um flagrante de 4 anos do crime de tentativa de abolição do Estado de Direito. Qualquer dia entre o 1º de janeiro de 2019 e o 31 de dezembro de 2022, em que só tenham aparecido indícios mínimos de plano golpista, foi um dia bom. Era um daqueles dias em que aparecia editorial dizendo que Bolsonaro moderou o discurso, sabe? Ele aprendeu e agora vai jogar dentro das regras do jogo. Exato, cada semana tinha um desse e daí voltava, recaída. Muito raramente os indícios eram mínimos, entendeu? Em geral, os indícios eram máximos. No julgamento de ontem, o Alexandre de Moraes aproveitou, como disse a Marina, ele fez uma fala muito direcionada ao grande público mesmo. E o que ele queria fazer mesmo era rebater esses memes aí que os bolsonaristas estão soltando em rede social, né? Então, esse papo furado de que uma pessoa foi condenada só por escrever com batom na estátua, enfim, essas coisas, que é tudo mentira. Ele fez uma apresentação bastante didática sobre isso e, na minha opinião, fez muito bem em mostrar o vídeo. Você vê que ele fez bem porque os vários advogados ficaram desesperados com aquilo. Os advogados das defesas acharam terrível para eles mostrar o vídeo do 8 de janeiro. E se a defesa está preocupada demais com o registro em vídeo dos acontecimentos, você já vê que a situação do réu não é boa. O vídeo que o Moraes mostrou foi muito pedagógico para justamente acabar com essa historinha das mocinhas de batom e as velhinhas com a Bíblia, né? A violência que os golpistas fizeram não só foi muito brutal no dia do 8 de janeiro, e aliás, antes disso, né, você teve aquela violência toda em Brasília, perto da diplomação do Lula. Você teve um plano, cara, para botar uma bomba no aeroporto de Brasília na véspera de Natal, meu amigo. Sim, chegou a ser posta uma bomba embaixo do carro
Foi posta, a polícia pegou antes de explodir. Um dos caras que botou a bomba era ex-assessor da Damares. E o cara conseguiu o detonador da bomba em um daqueles acampamentos em frente ao quartel. Agora, diz aí pra mim, quem é que tem detonador de bomba para passar pro cara, entendeu? Nada me tira da cabeça que algum militar passou isso pra ele. Eu tenho o direito de ter essa suspeita. O negócio foi muito violento. E o que é bom lembrar, e isso ficou muito claro no voto do Flávio Dino, é que o plano era violências muito maiores. Se o golpe tivesse dado certo, o plano dos caras era, primeiro, anular o voto da imensa maioria de pobres brasileiros que derrotou o Bolsonaro na eleição. Eles basicamente iam fazer com que esses votos todos, essas dezenas de milhões de votos de brasileiros muito pobres, muitos deles gente que teve que ir a pé votar porque o Anderson Torres botou bloqueio na estrada para não deixar os eleitores do Lula chegar na urna. Esses votos, as donas de batom e as senhoras de Bíblia lá do Rio de Janeiro queriam cancelar, queriam roubar o direito de voto dessas pessoas todas. E a outra coisa que elas queriam fazer é convencer os militares a matar a gente. O 8 de janeiro foi um apelo, uma manifestação para convencer os militares a matar os vencedores da eleição que o Bolsonaro perdeu, a matar as autoridades que evitaram que o Bolsonaro tivesse conseguido dar um golpe até aquele momento e a matar qualquer pessoa que se opusesse ao golpe. Eu digo isso sabendo que tinha uma chance bem razoável de eu morrer nessa história. Então, assim, quando o cara veio pra mim dizer assim, isso aí é uma meia dúzia de maluquinho ali, pichando parede, não sei o que. Não, meu amigo. A palavra de ordem dos caras era, militares, matem gente por suas posições políticas, matem gente porque eles ganharam da gente na eleição. A violência que aconteceu no 8 de janeiro foi brutal, mas a violência que os caras estavam planejando, o objetivo deles era incomparavelmente maior. Era 20 anos de violência, entendeu? E aí eu acho que o Flávio Dino foi muito feliz em citar o exemplo do Ainda Estou Aqui, né? O filme para lembrar o assassinato do Rubens Paiva. Ditadura é aquilo ali, meu amigo. De vez em quando você aparece, você acha um cara que diz assim, não, eu apoiei o golpe de 64, mas eu não sabia que ia ter tortura. Pô, cara, você achou que ia ter o quê, cara? Qual parte de golpe militar você não entendeu? Era isso que essas pessoas estavam pedindo lá no Rio de Janeiro. Estavam pedindo para que os militares fossem matar os adversários deles. A Carmen Lúcia fez um voto muito bom, eu achei o melhor deles. Eu achei feliz em começar citando o livro da historiadora Heloísa Starling, A Máquina do Golpe, sobre o golpe de 64. Não foi só uma demonstração de erudição da ministra, a citação cabe bastante bem. Porque justamente uma das teses da Heloísa Starling é que o golpe de 64 não começou ali dias antes do golpe e nem acabou depois. O golpe de Estado foi um processo muito longo, houve várias tentativas de golpe ao longo dos anos 50. A gente teve aquele golpe do parlamentarismo para não deixar o Jango tomar posse. Depois que o Jânio Quadros renunciou, né? Exatamente. Nem a gente era nascido, imagina nossos ouvintes. E teve todo um trabalho junto à opinião pública dos golpistas, teve todo um trabalho de costura diplomática dos golpistas junto com os Estados Unidos e outros países, teve todo um trabalho de conspiração dentro do exército que foi longo, e que inclusive nem estava perfeitamente completo até o dia do golpe. Essa citação é muito oportuna, justamente para deixar claro que o cara que estava conspirando por golpe de Estado em setembro, outubro de 2022, é parte do mesmo processo golpista que leva ao 8 de janeiro, entendeu? Mesmo se ele não estava lá no dia 8 de janeiro. Esse é o mesmo movimento golpista. Tem uns caras que dizem, mas o Bolsonaro não estava lá no dia 8 de janeiro. Cara, ele não estava lá porque ele é um covarde que não tem coragem física, mas assim, ele é o mentor intelectual daquilo. O golpe é para colocar ele no poder. Assim, usava esse argumento de fraude eleitoral. Tem um monte de gente que levanta a tese do golpe dentro do golpe, né? Que os militares iam dar o golpe sem o Bolsonaro. Mas isso não ia funcionar, porque o argumento para o golpe é que a eleição foi roubada. Então não faz sentido você virar o jogo porque a eleição foi roubada e não botar o cara que você está mentindo que ganhou a eleição legitimamente. Eu achei muito feliz a ideia da Carmen Lúcia citar a professora Starling nesse ponto. O Zanin fez um voto bastante curto, mas também teve um aspecto que eu achei importante, que foi lembrar que a delação do Mauro Cid é muito menos importante do que o Bolsonaro saiu dizendo no final do primeiro dia. Uhum. Coisa que a gente já disse aqui. A gente já disse aqui. As provas contra o Bolsonaro já estavam todas lá antes da delação do Mauro Cid. O Mauro Cid piora um pouco a vida do Braga Neto. Mas a vida do Braga Neto já estava muito ruim, porque a justiça já tinha o celular do Braga Neto com as mensagens dele conspirando abertamente, inclusive conspirando para derrubar o chefe do exército que não aceitou apoiar o golpe. Então, assim, não estava precisando de ninguém mais para pregar prego no caixão do Braga Neto, não. Mas isso é importante para esclarecer, porque o Bolsonaro saiu no primeiro dia dizendo, não, inventaram uma delação contra mim que é cascata. Agora, o voto mais esquisito foi o do Luiz Fux. Foi um pouco confuso. Data vênia. Diga lá, Celso. O Fux começou elogiando a síntese brilhante feita pelo Alexandre de Moraes, dizendo que, não podemos jamais esquecer que houve um atentado contra a democracia. Maravilha, tudo certo, concordo com o Fux, perfeito. Aí começa um raciocínio meio esquisito.
Ele começa a dizer que em outros tempos a tentativa de golpe jamais seria considerada equivalente ao golpe consumado. E aí ele não explicou. Letra A. Como é que o Estado de Direito julgaria qualquer coisa depois que o crime de extinção do Estado de Direito fosse consumado? E letra B. Por que diabos essa menção a um passado não especificado teria qualquer relevância para o caso presente? O que isso seria importante que teve uma época que isso não seria considerado assim? Num certo momento ele chegou a dizer uma frase que eu achei bem esquisita, que é: existe a tentativa do crime consumado de tentar. Existem atos preparatórios do crime consumado de tentar. Pausa pro ouvinte processar essa frase. Pô, mas essa nem o Merval Pereira, hein? Pô, cara. O cara é da ABL. O que me dá a impressão é que nos próximos momentos do julgamento o Fux pode tentar emplacar um argumento de que o Jair ou algum outro acusado não tentou, só tentou tentar, ou se viu tentado a tentar a tentativa, ou alguma outra coisa esquisita desse tipo, o que obviamente não faz o menor sentido. E eu espero sinceramente, eu confio que nenhum ministro do STF vai me vir com uma história dessa. Mas a formulação do Fux no voto dele foi confusa e deu margem um pouco a essa ideia. Eu imagino que alguns dos acusados tenham ficado meio com esperança de tentar emplacar um negócio, não. Não foi bem tentativa, foi o início da tentativa. A tentativa só é tentativa mesmo a partir de certo ponto. Que aí, obviamente, imagina se esse princípio fosse aplicado aos outros crimes, ao crime de tentativa de assassinato, entendeu? Assim, não, o cara só apontou o revólver, começou a puxar o gatilho quando impediram ele. Pô, ele não tinha nem puxado o gatilho ainda, entendeu? Enfim. O Fux também reforçou a ideia de que ele pretende rever a dosimetria de algumas penas, como a daquela maluca do batom. Mas não esclareceu como isso seria feito. A gente já falou aqui, as penas são estabelecidas por lei, não pelo juízo. Como é que ele faria para tentar mexer nessa dosimetria é meio complicado, porque dá a impressão de que ele quer mudar o enquadramento desses réus. Dizer que, na verdade, os crimes a que eles foram condenados é diferente. Eu acho que isso pode abrir margem para dar uma certa confusão quando você for julgar os comandantes. Eu acho que a gente teria que ter muita cautela com isso. Eu já disse aqui, se for o caso de abreviar a pena dos soldados rasos para meter na cadeia pro resto da vida os comandantes, eu topo. Para mim não tem problema. Agora, só não pode fazer isso de uma maneira que você, por um segundo que seja, coloque em risco a perspectiva de botar os comandantes na cadeia pro resto da vida. De modo que, assim, o voto do Fux deixou a desejar. Assim, a gente tem que ter esperança que nos próximos momentos do processo ele apresente os argumentos de maneira mais consistente, né? Não tem esperança porque a emenda é pior que o soneto. O soneto já é ruim. Soneto em latim. E aí vai lembrar que a gente começou dizendo isso, né? Que o Fux terminou dizendo que embaixo da toga bate um coração, que eu imagino que seja verdade, né? Mas isso não invalida o fato que os acusados queriam fazer com que o coração embaixo de várias daquelas togas parasse de bater abruptamente. Eu espero que todos os ministros lembrem que entre as primeiras pessoas que teriam sido assassinadas, se aquele negócio tivesse dado certo, estavam os 11. Inclusive, desculpa fazer um parênteses aqui, a Marina Dias estava lá no 8 de janeiro e foi ameaçada e chegou a ser agredida por bolsonaristas. Você fez o relato aqui no programa, inclusive. Sim, Fernando. Foi minha primeira participação no foro e foi a primeira vez que eu contei sobre o que tinha acontecido foi no foro. Sim, eles me cercaram e me agrediram com tapa, chute, quebraram meus óculos, puxaram meu cabelo, me derrubaram no chão. Eu tive a sensação que algo de pior mesmo ia acontecer ali, porque aquelas pessoas estavam em manada me agredindo no dia 8 de janeiro. Então eu posso garantir, porque eu estava em loco, que não foi um passeio no parque. Exato. Achei importante a gente relembrar isso. Vamos então encerrando o primeiro bloco do programa por aqui. A gente vai continuar com esse assunto, falando das implicações políticas, do acolhimento da denúncia pela primeira turma do Supremo. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Celso, vamos com você. Podemos começar talvez pela participação do Bolsonaro lá no primeiro dia, o que ele falou depois. Então, Fernando, o Bolsonaro compareceu o primeiro dia de julgamento. Eu não entendi exatamente por quê, porque aparentemente a ideia que eles tentaram passar é que era uma demonstração de coragem do Bolsonaro ir lá encarar os seus acusadores. Assim, particularmente, eu acho que para ser uma demonstração de coragem, o cara tem que estar correndo algum risco. E eu não entendi que risco ele estaria correndo indo lá assistir pessoalmente essa sessão. O que? A Carmen Lúcia dá uma voadora nele no meio da sessão? Não. Então, assim, eu não sei o que
que coragem exatamente o Bolsonaro demonstrou indo lá num dia só, porque aí em outra demonstração de coragem característica, alguém falou para ele a informação errada de que ele corria o risco de sair com tornozeleira eletrônica no segundo dia, ele já não foi. Exato. Tá vendo? Ele faz essas imagens, Mari. Agora eu só fico imaginando a Carmen Lúcia dando uma voadora no Bolsonaro. Não consigo tirar da cabeça. Pô, seria mó barato. Eu já gostei do voto dela, imagina se ainda tivesse tido, mano. De modo que assim, os bolsonaristas tentaram vender essa história. Aí outro sujeito que tá super bem de demonstração de coragem, o Eduardo Bolsonaro, que fugiu para os Estados Unidos, também foi no falecido Twitter dizer, olha lá, a coragem do meu pai de encarar os seus acusadores. Isso o cara fugiu, o cara largou o mandato dele aqui, o povo de São Paulo que votou nele se ferrou. Não sei se ferrou, mas... E tá lá fugido. E tá lá falando da demonstração de coragem do pai dele, tal. E sendo que, assim, enquanto eles estão lá tentando encenar essa demonstração de coragem, o principal argumento da defesa do Bolsonaro é que ele é um covarde que fugiu na hora H, entendeu? Assim, que ele não teve coragem de comparecer ao próprio golpe. Todo esse enredo aí da demonstração de coragem do Bolsonaro, eu sinceramente não sei se vai colar muito fora ali da bolha dos caras mais malucos, não. E, aliás, eu acho que esse pessoal, como a Débora do Batom aí, eu acho que eles tinham que cobrar o Bolsonaro, cara, que mandou eles pra esse troço e foi pra Disney. O Bolsonaro, o Bananinha, que foi pra Copa, lembra? Durante o golpe, que beleza aquilo. Esses caras que eu acho que esse pessoal do 8 de janeiro devia estar cobrando, falando assim, como assim, vocês eram nossos comandantes, quer dizer, e aí na hora H vocês dizem que foi a gente só que fez tudo errado, pelo amor de Deus. E na saída do julgamento, o Bolsonaro resolveu fazer um depoimento, né? E foi meio engraçado também, né? Porque ele começa claramente tentando seguir a orientação do advogado, começa tentando falar um negócio mais ponderado, mas ele só consegue se segurar por muito pouco tempo, entendeu? Assim, que eu achei até um negócio, assim, uma ilustração interessante do que foi o governo dele, sabe? Assim, quer dizer, assim, de vez em quando um Temer da vida ia lá e falava, Jair, você tem que se segurar, não sei o que lá. Ele ia lá, falava 5 minutos fazendo o personagem ali de estadista, mas ele não se aguentava, entendeu? Assim, ele logo partia para a ignorância, porque ele é aquilo ali. E aí foi um terror, né? Ele começou a dizer que não teve atos preparatórios, porque teve a discussão lá com os militares sobre o negócio do estado de sítio, mas não teve, por exemplo, ele não convocou o Conselho de Estado, aqueles passos todos para... uma conversa fiada. Não, e gente, olha só, o estado de sítio que está naquela minuta de golpe é um negócio completamente grotesco. Estado de sítio é para, assim, digamos que aparece uma base da Al-Qaeda no território brasileiro. Aí você vai chegar e vai falar, nesse pedaço de território que está em conflito, né? Tá tendo uma guerra aqui, as Forças Armadas vão assumir isso aqui, vão lá combater os caras. Ou então, por exemplo, se o Comando Vermelho assume controle de todos os hospitais do Rio de Janeiro, os caras armados lá, você bota o estado de sítio para ir lá combater esses caras armados, etc. O estado de sítio que o Bolsonaro ia decretar era só na sede do Tribunal Superior Eleitoral para os caras assumirem o controle daquele microscópico pedaço do território brasileiro e reverter o resultado da eleição. Então, assim, você tratar isso como um estado de sítio sério, como uma proposta de verdade de decretação do estado de sítio, é completamente grotesco. Inclusive, vale dizer, aquele cara que tentou um golpe de estado na Coreia do Sul recentemente, deu errado, e o cara vai em cana, ele também apresentou o golpe de estado dele como se fosse a implantação de estado de sítio, mas ninguém caiu, todo mundo viu que aquilo era bizarramente fora de propósito, e era uma tentativa de golpe de estado, os chefes militares lá não apoiaram ele, e ele caiu. Essa ideia de que ele estava discutindo um procedimento constitucional legítimo, que, aliás, ele nem levou à frente, isso é bizarro. Aquele estado de sítio seria, evidentemente, um golpe de Estado, entendeu? Assim, eu garanto para você que se você pegar as atas da Constituinte e ver as sessões que os caras discutiram, a possibilidade de decretação de estado de sítio, estado de defesa, etc., ninguém falou, mas vem cá, e se for na sede do TSE, entendeu? Não, ninguém nunca pensou nisso na história do constitucionalismo mundial. Mas o Jair resolveu falar, eu só fiquei imaginando o coitado do advogado dele chorando no banheiro, entendeu? Enquanto eu vi o cliente dele confessar para todo mundo o crime que ele está sendo acusado naquele mesmo dia, sabe? E daí ele passou a voltar, a deixar no ar que as eleições foram fraudadas, etc. Aliás, só por curiosidade, não sei se vocês viram a administração Trump essa semana, tomou uma medida lá para mudar o sistema eleitoral americano e citou o Brasil como um exemplo de um sistema eleitoral que funciona, etc. Então, assim, não sei como é que isso caiu lá entre os bolsonaristas, mas tudo bem. Até o Tarcísio defendeu o sistema eleitoral brasileiro, divergiu do Bolsonaro nesse aspecto. Pois é, exatamente. Mas o Jair saiu ali do tribunal e saiu chutando isso aí qualquer coisa.
Olha, por um lado, fica claro que eles não têm uma estratégia muito boa de comunicação para esse caso. Agora, eu também não sei o que eu faria, entendeu? Porque o Bolsonaro é obviamente culpado e o Bolsonaro obviamente vai ser condenado. Sim. Ele pode escapar por uma anistia no Congresso, ele pode fugir, pode ter um negócio desse. Eu não sei bem que estratégia ele pode usar depois que o chefe do Exército e o chefe da Aeronáutica foram na polícia e falaram: o Bolsonaro propôs pra gente um golpe de Estado. Eu acho que aí acabou, Jair. Bom, agora ele vai tentar emplacar um novo ato na Paulista, né? E dessa vez, o Malafaia já falou que vai encher bastante, e eu acho que vai encher, porque eles sentiram o efeito político desastroso do fiasco na praia de Copacabana, que, como eu disse aqui, foi o público de, como é que é? Não lembro agora se era Flamengo, Sampaio Corrêa, Flamengo e Maricá. E eles viram que isso teve um peso político grande, né? Esses aliados de direita, desde quando viram aquilo, já correram para o plano B, né? Para tentar montar seus planos B, plano C, etc. Então eles precisam fazer um ato grande na Paulista, e eu acho que aí vai entrar a máquina de gente do agronegócio que apoia os caras, que vai botar ônibus para vir gente do interior, vai ter prefeito bolsonarista botando ônibus para vir gente do interior de São Paulo. Eu acho que eles vão conseguir encher a Paulista. Máquina do Malafaia, das igrejas. A máquina do Malafaia, exatamente. Agora, eu acho que nesse caso, um ato bastante grande para eles é só um empate. Eles não conseguem mais virar jogo nenhum com um ato grande. Eles só conseguem tentar estancar a sangria, porque realmente se a Paulista fracassar também, aí todo mundo vai embora de vez. Evidentemente, a direita brasileira continua forte como nunca, o autoritarismo brasileiro sofreu um baque, mas está longe de ter morrido. Agora, o Bolsonaro em si parece estar numa situação bastante ruim, né? Tá meio tomando porrada ali no corner, ali na luta de boxe. É com grande alegria que eu digo isso, inclusive. E parece é uma questão de tempo até os aliados dele começarem a ir embora, caso ele não consiga reverter isso com uma anistia no Congresso. Não vai. Marina, vamos com você. O que a gente pode esperar daqui para frente desse campo, desse arquipélago da direita, à luz do provável, praticamente inevitável, condenação do Bolsonaro? Fernando, o Bolsonaro sabe que vai perder juridicamente. Ele sabe que vai ser condenado até o fim do ano se a linha do tempo do julgamento ficar mais ou menos dentro do que prevêem hoje os ministros do Supremo. Mas o Bolsonaro quer permanecer na disputa política. Ele quer mostrar que a eleição presidencial do ano que vem vai passar por ele. Ele segue dizendo que é a opção A, B e C para disputar a eleição de 2026, lembrando que ele está inelegível até 2030. Então, qual é a disputa política que o Bolsonaro quer seguir alimentando? Tem a versão brasileira Herbert Richards, que inclui uma articulação no Congresso brasileiro pela anistia dos golpistas de 8 de janeiro e a anistia a ele mesmo. E tem a versão gringa, a versão international, né, que é a tentativa de uma articulação internacional. E aí temos o Eduardo Bolsonaro 03, direto dos Estados Unidos, pressionando por sanções dos trumpistas e, quem sabe, até da Casa Branca, é o que ele quer, sanções ao Supremo e ao ministro Alexandre de Moraes. Mas essa versão combativa, gente, ela não é unânime entre os aliados do Bolsonaro. Tem gente que acha que ele tem que aumentar a temperatura mesmo, e é por isso que ele vai lá no primeiro dia e assiste ao julgamento da primeira fileira. E tem gente que acha que ele precisa ficar mais de boa, que ele precisa baixar a temperatura. Então, talvez, Celso, ele aparecer num dia e no outro não, ele podia estar tentando agradar um pouquinho de cada, né? Pode cada ser. lado, né? Aí na coletiva, depois do julgamento também, ele começa a coletiva dizendo: prazer em revê-los aos jornalistas, obrigado pela oportunidade, mas ele termina com uma reedição de ataques ao sistema eleitoral brasileiro, ao TSE, ao Alexandre de Moraes. O Bolsonaro, gente, nessa disputa política, ele vai falar em perseguição, ditadura da esquerda no Brasil e que o objetivo do Supremo Tribunal Federal é impedir que ele seja candidato em 2026. Lembrando, de novo, que ele já está inelegível até 2030 por decisão do TSE. Esse discurso de perseguição é o que o Eduardo Bolsonaro tem usado para chamar a atenção dos trumpistas lá nos Estados Unidos. Até porque o Trump, ele mesmo, usou desse discurso quando ele foi condenado por fraude. Ele dizia que a justiça e o establishment americano perseguiam ele. E agora, presidente, o Trump segue travando uma cruzada com o judiciário americano. A gente falou disso no programa passado. Ele tem brigado e pedido impeachment
de juízes que têm bloqueado alguns dos seus decretos, algumas das suas decisões, principalmente sobre imigração. Então, com o enfrentamento do Trump ao judiciário nos Estados Unidos, o Bolsonaro vê como exemplo e possibilidade para ele também aqui no Brasil. Agora, se você vai conversar com os líderes do Centrão, e eu fui, o acordo não é dito em público, mas ele existe e já está completamente roteirizado. O Bolsonaro pode fazer essa disputa política até a condenação dele pelo STF, mas depois a direita quer organizar o coreto e lançar o candidato mais provável, que é o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Para o Bolsonaro, o argumento é que somente a vitória da direita, ou seja, do Tarcísio, poderia dar uma anistia para ele. O Tarcísio teria que topar esse acordo e já deu todos os indícios que vai topar. Ele anda para cima e para baixo com o Bolsonaro, fazendo as declarações de que o Bolsonaro é o grande líder da direita do Brasil e assim vai. Então é como se esse ano o Bolsonaro pudesse usar de todo o seu arsenal para essa disputa política, mas ano que vem é Tarcísio. E aqui eu acrescento, só para finalizar, que a ideia do Centrão tem simpatia de grande parte das elites e do mercado, dos investidores, que querem, inclusive, que esse julgamento termine o mais rápido possível para que o Tarcísio seja declarado o candidato oficial da direita, né? Sim, da Faria Lima, do parte do patronato, da mídia, de tudo. Tem toda a razão. Eu achei muito bom você falar isso, porque tem o lado folclórico do comportamento do Bananinha e do próprio Bolsonaro, mas eu sempre tendo a achar que é mais pensado do que a gente imagina. A ida dele para lá é porque o mandato dele aqui não faz o menor sentido, não faz diferença e lá pode fazer. Ele está trabalhando para isso, para conspirar contra a democracia brasileira, é isso que ele está fazendo, conseguir do trumpismo para isso. E o Bolsonaro também, Celso, eu acho que ele descamba porque ele é ele, acho que tem as duas coisas, mas é um cálculo isso. Falar para a bolha para não deixar o negócio esfriar. Morrer. Ele alimenta aquilo e vai continuar alimentando. O tamanho desse negócio na Paulista vai ser inflado artificialmente, mas a gente vai ter algumas maneiras de medir a força ou não desse negócio. A ver. Bom, a gente encerra então o segundo bloco do programa por aqui, fazemos um rápido intervalo. Na volta vamos falar da, como vou chamar, inacreditável batatada envolvendo a segurança nacional norte-americana. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Marina Dias, este bloco é seu. Nós vamos falar desse caso bizarro, para usar uma palavra que o Celso gosta bastante, de vazamento das mensagens que foram parar nas mãos do editor da Atlantic. Conta tudo, o que são essas mensagens, o que aconteceu. Acho que a gente pode começar didaticamente, porque nem todo mundo, ainda mais numa semana em que o Supremo praticamente monopolizou as atenções do nosso público, eu acho. Vamos contar isso desde o começo. Vou falar como uma matraca, hein, gente? Não, vamos lá. Queremos. O jornalista Jeffrey Goldberg, que é editor-chefe da revista The Atlantic, que é uma importante revista dos Estados Unidos, ele publicou um relato impressionante no dia 24 de março, em que ele conta que o governo americano dividiu com ele informações confidenciais. Para ser mais precisa, informações de um plano de guerra no Iêmen. E como isso aconteceu, gente? Pasmem. O jornalista foi incluído, aparentemente por engano, em um grupo de mensagens do aplicativo Signal, que tinha o vice-presidente dos Estados Unidos, o secretário de Defesa, o secretário de Estado, enfim, as mais altas autoridades do governo Trump estavam nesse chat discutindo o ataque no Iêmen. Esse aplicativo Signal, gente, só um parênteses, ele é um aplicativo de mensagem de texto como o Zap, mas ele tem camadas mais robustas de proteção e criptografia. Mas ele não é um canal autorizado pelo governo americano para discutir questões tão sensíveis e cruciais como essa. A história de como esse grupo foi criado e como o jornalista foi parar ali é um thriller que foi contado por ele de forma cronológica nesse texto publicado na The Atlantic, que eu vou narrar aqui algumas partes. Mas antes eu queria contextualizar para vocês, gente, quem é o Jeffrey? Quem é esse jornalista?
Ele é um jornalista especializado na cobertura de segurança nacional e de Oriente Médio. Ele já foi correspondente no Oriente Médio, inclusive pela New Yorker, que é outra revista americana muito prestigiosa. E ele é detestado pelo Trump, porque foi ele quem revelou numa reportagem em 2020 que o Trump chamou soldados americanos que morreram na guerra de losers, de perdedores, fracassados. E em 2024, foi ele também quem escreveu uma reportagem que o Trump dizia que precisava de generais do tipo dos generais que Hitler tinha. Vocês lembram disso? Então, ele não é uma pessoa que o Trump gosta, que o Trump iria incluir num chat de boa vontade. Mas vamos a essa história surreal que aconteceu com o Jeffrey. No dia 11 de março, o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, o Michael Waltz, convidou ele, jornalista, para conversar no Signal. O jornalista não tinha certeza se era mesmo o Waltz, achou que podia ser trote, oi, aqui é o hacker, enfim, mas aceitou o convite e ficou esperando o que viria do outro lado. Mas nada, silêncio. 2 dias depois, dia 13 de março, o jornalista foi adicionado a um grupo junto com pessoas que tinham nomes ou iniciais dessas importantes autoridades americanas, que começaram a debater planos de guerra, de ataques a alvos no Iêmen. Ele ficou embasbacado e ele disse que ele correu para falar com os colegas da redação, achando que aquilo poderia ser parte de uma campanha de desinformação. Ele, jornalista, disse que não acreditava que os chefes da segurança nacional dos Estados Unidos estariam discutindo aquele tipo de ataque num chat do Signal. E aí ele só acreditou que era verdade, ele conta, quando de fato o ataque aconteceu no dia 15 de março. Ele estava num estacionamento de um supermercado e aí ele viu as notícias sobre o ataque. Então ele entrou no grupo e o pessoal estava lá comemorando o sucesso da operação com parabéns, excelente trabalho e emojis de bandeiras americanas, foguinho e punho fechado. E aí os especialistas e os ex-funcionários da CIA, ouvidos pela imprensa americana, dizem que o Signal tem uma proteção de criptografia avançada, é verdade, mas é um meio de comunicação inapropriado, para dizer o mínimo, na hora de debater planos de guerra. E aí eles enumeram 2 razões. A primeira é que o aplicativo Signal, ele roda em iPhone e laptops, que estão conectados à internet, ou seja, não são 100% seguros. Pode acontecer um ataque hacker, oi, aqui é o hacker, em qualquer momento. E o aplicativo Signal também tem a opção apagar mensagens depois de um tempo. Você pode estipular depois de quanto tempo. E isso, gente, é um grande problema, porque de acordo com a lei americana, esse tipo de informação precisa ser mantida, guardada de forma confidencial pelo governo americano. Não pode apenas desaparecer. E aí eu cito aqui o ato de espionagem da Constituição dos Estados Unidos, que diz que é crime compartilhar informações confidenciais e ultrasecretas fora do que eles chamam de local de custódia adequado, que são aquelas salas de guerra, sala de situação, sala secreta que a gente vê nos filmes. É assim mesmo que funciona. Não é um chat do Signal, gente. E aí o governo americano admitiu que o grupo e a troca de mensagens eram verdadeiras e falou que ia investigar porque um número desconhecido, o número do jornalista, foi incluído nesse chat. Mas todo mundo envolvido no caso insiste que nada de confidencial foi tratado ali. E aí vem o pulo do gato. Na primeira publicação, o Jeffrey não divulgou o nome de um agente da CIA que tinha sido citado no grupo, afinal, agente secreto. E ele também não tinha dado detalhes como horários, tipo de arma usada, drone, localização, também por entender que eram informações secretas. Mas a Casa Branca ficou dizendo que nada de secreto havia sido tratado ali. Então a revista decidiu o maior pesadelo de todos nós, divulgar os prints do grupo. E aí, nos prints, o secretário nacional de defesa está avisando 2 horas antes que os Estados Unidos atacariam o Iêmen e deu detalhes de local, hora da ofensiva, tipo de arma usada, enfim, todas essas informações confidenciais.
Você, Fernando, estava procurando um adjetivo, né? Algo para definir esse episódio. Os especialistas e a imprensa americana têm tratado como falha de segurança de ordem colossal, e os analistas falam em despreparo, irresponsabilidade e violação de lei, já que informações confidenciais foram vazadas e algumas delas estavam, inclusive, programadas para desaparecer. Os democratas, claro, estão aproveitando, dizendo que as autoridades do governo Trump foram negligentes e incompetentes e que precisam renunciar ao cargo ou serem demitidas. E aí, só para finalizar, o Trump, gente, ele não usa aplicativo de mensagem. Ele começou a fazer isso na campanha do ano passado, mas ele é refratário ao uso dos aplicativos de mensagem. Então, ele nem sabia o que era o Signal quando isso apareceu. Mas o Trump segue segurando no não foi tão grave assim, por enquanto não vou demitir ninguém, e tentando tocar a vida. E por falar nisso, eu vou invadir a Groenlândia. Desviar. É isso. Celso, esse relato da Marina é maravilhoso. É como se você fosse incluído no grupo do Augusto Heleno, falando que vai matar, não é? No grupo Golpe 2022, né? Golpe Assim, 2022, exato. Nós vamos fazer isso, vamos pôr uma bomba ali e tal. Pois é. A história é muito difícil de acreditar, né? Assim, quer dizer, é muito bizarro. Mas eu queria chamar a atenção para 2 outros aspectos. Além do fato de que, pelo amor de Deus, o quão imbecil você tem que ser para fazer um negócio desse, né? Isso é muito chato pro Trump por vários motivos, mas um dos motivos é o seguinte: a turma do Trump, quando o Trump concorria contra a Hillary Clinton, fez um show gigantesco, monumental, por causa da história de que a Hillary, quando era secretária de Estado, usava um e-mail particular para tratar de assuntos do Departamento de Estado. Teve um maluco dizendo que isso era crime de traição à nação, ela usar o e-mail particular. Outros caras disseram, não, tá usando e-mail particular é porque tá fazendo alguma coisa errada, entendeu? Em vez de usar os mecanismos oficiais. Os outros caras diziam até, de maneira mais razoável, que se você usar o seu e-mail particular, a segurança, obviamente, é muito menor, né? Criptografia, aquelas coisas todas. E é bom lembrar, uma das coisas que pode acontecer é você mandar e-mail errado, né? No e-mail particular, você vai estar misturando os seus contatos de trabalho e seus contatos pessoais, certo? Então, numa dessas, você erra lá na hora que aparecem os e-mails em ordem alfabética e manda um negócio para alguém que você não devia, né? Virou até um meme, né? O her emails, né? Os e-mails dela, não sei o quê. Que o Trump só falava disso. O Partido Republicano fez uma farra com isso na eleição de 2016. E agora, basicamente, os caras fizeram, de fato, aquilo que eles diziam que era um risco quando a Hillary Clinton usava o e-mail particular dela para tratar de assuntos do Departamento de Estado, né? Porque essas informações que os caras soltaram, cara, isso assim, se você chegar agora em Beijing e disser assim, eu tenho aqui agora o plano do que os caras vão fazer para atacar o Iêmen, você sai dali milionário, amigo. A China, a Rússia, etc., gastam bilhões de dólares por ano infiltrando rede de espião para descobrir exatamente esse tipo de coisa que o maluco mandou pro jornalista, entendeu? Assim, é um negócio completamente fora do normal. O atual secretário de defesa do Trump, o Pete Hegseth, ele chegou a dizer, na época dos e-mails da Hillary Clinton, que qualquer pessoa militar do governo, de onde for, teria que ser demitida na hora por esse tipo de conduta e teria que ser responsabilizado criminalmente por ser tão irresponsável com esse tipo de informação. Ele é um dos caras que está nesse grupo. Então vamos ver, ele vai se demitir? Ele vai demitir todo mundo aí nessa história? Eu acho que não. E a outra coisa que eu queria chamar a atenção, que isso pode ter umas consequências geopolíticas mais sérias. Porque desde aquele dia da Casa Branca lá, que o Trump humilhou o Zelensky daquela maneira, enfim, basicamente declarou seu apoio à Rússia na guerra contra a Ucrânia, que muitos governos da Europa estão em dúvida se continuam compartilhando inteligência com os Estados Unidos. Porque boa parte do serviço de inteligência da Europa Ocidental é na Europa Oriental. O que eles querem saber principalmente é o que a Rússia vai fazer. Inclusive, muita gente acha que eles devem ter até fontes melhores do que os Estados Unidos na Rússia, porque eles cultivam isso há séculos, né? E aí agora bate a dúvida, se os Estados Unidos virar aliado do Putin, a gente continua mandando para eles nossos relatórios de inteligência? Inclusive nessas mensagens, eles tratavam a Europa de maneira bem depreciativa, né? Isso, o J.D. Vance, o vice-presidente americano, diz que não queria fazer o ataque porque aquilo só ia ajudar a Europa. Exato. Porque, cá entre nós, um rápido parênteses, mostra que ele não entendeu nada do que estava acontecendo ali, porque o principal cara que ia ser ajudado ali era Israel. Os Houthis atacam lá os navios no canal de Suez como forma de sabotar ali o Ocidente por apoio a Israel, esse tipo de coisa. Mas o Vance fala, eu acho muito ruim a gente ficar fazendo coisas que vai ajudar o comércio europeu, esses caras só ficam pegando carona com a gente. O que é mentira, gente. Eu sempre digo, a Alemanha não tem um exército poderoso porque os Estados
Unidos obrigou ela a botar na Constituição, no Tratado de Paz, lá, quando eles ganharam a Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha não gastaria muito com o exército. Se você virar para a Alemanha e falar, pode gastar, eles vão gastar, entendeu? Que, aliás, já estão começando. E, aliás, vai dar uma briga grande porque eles não estão querendo incluir as empresas americanas nessas concorrências na segurança europeia, porque eles vão investir em construir sua própria indústria bélica, né, reforçar, enfim, isso vai ser uma briga grande. Agora, fala a verdade, se os caras já estão pensando em não compartilhar inteligência porque pode vazar para o Putin, agora eles descobrem que pode vazar para a imprensa, entendeu? Sem o menor controle, isso vai ser um problema. Se você fosse um diretor da CIA agora, você estaria bem preocupado, o tipo de informação que vai chegar na sua mão no futuro. E, mais uma vez, isso mostra que toda essa turma do Elon Musk, esses caras chegaram lá dizendo que ia dar um choque de eficiência no Estado americano, são uma piada, né, cara? São os caras que não sabem fazer absolutamente nada e que estão basicamente desorganizando o funcionamento do governo americano. Só para complementar, inclusive a Casa Branca anunciou ontem, Celso, que é o departamento do Musk quem vai investigar por que o jornalista foi incluído no grupo. Ah, agora vai. Ou seja, vai sair no Twitter o próximo ataque aí, o militar americano. É. Bom, nós já vazamos o tempo também, né, diretora? Estouramos todas as bombas possíveis. Vamos encerrando o terceiro bloco do programa por aqui. Fazemos um rápido intervalo. Na volta, Kinder Ovo. Já voltamos. Estamos de volta. Vamos direto para o Kinder Ovo, Mário. Solta aí, diretora. Você sabe que o La Rochefoucauld dizia que a hipocrisia é o tributo que o vício paga à virtude. Então... Quem é que está citando La Rochefoucauld desse jeito? Tem um fundo de Henrique Meirelles com a batata na boca, mas não é. Peraí, deixa eu só ver se um cara que já morreu. É algum bolsonarista. Não? Não, cara, eu acho que isso aí é um daqueles caras muito velha guarda. Edson Lobão, alguma coisa assim? Centrão, não. Será? Eu acho que é um desses bem velha guarda. Mão Santa, não. O Mão Santa falava atentai. É um cara desse. No Senado, os discursos dele eram atentai. Pô, não sei, cara. Não, Mari, foi... Caramba, Mari. Foi vexame essa, hein? Quem fala é o ex-chanceler e atual assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim. Puta, eu chamei ele de Mão Santa, cara. Em entrevista a Mônica Bergamo, para a TV Folha. Caraca, chamei o Celso Amorim de Mão Santa, cara. E eu falei que ele tem batata na boca, corta. Não, deixa tudo nisso daí. A produtora está tendo um treco aqui de... Tô chocada mesmo. Nossa. Foi em homenagem à Ana Clara, que ela acertaria. Que ela, pois é. Eu só posso usar o Celso Amorim sem ela aqui. Pô. A Ana Clara acertaria. Derrota da classe operária. Vamos lá, mais uma derrota da classe operária. Vamos entubar o vexame. Não tem jeito, exatamente. Encerramos o Kinder Ovo. Vamos para o melhor momento do programa agora para nos redimir. Correio Elegante. Momento de vocês e eu vou começar com o post de outro Celso no Spotify. Serei rápido como o pensamento do meu xará casca de bala e rasteiro como o jogo político do Centrão. O Foro de Teresina precisa se tornar um quarteto. Marina Dias fixa na bancada já. Abraços a todos e obrigado pelas doses semanais de debate inteligente e divertido. Hashtag Vem Marina. Marina Dias, Aí. Tá vendo? Ai, que amor! Um beijo, adorei. Obrigada, gente. Vamos lá. Eu também vou ler um comentário do Spotify que também tem a ver com o Celso. O Bernadux escreveu: rapaz, o Celso é uma espécie de Rodrigo Hilbert do Foro. Faz tudo mesmo. É isso, é um homem completo, eu já tinha dito. É isso. Rodrigo Hilbert. Segura. Cara, ainda bem que a Ana Clara não tá aqui, porque ela é irritante da minha cara. Ai, Fernanda Lima. A Fernanda Lima não descobriu o nosso casca de bala ainda. Pô. Celso tá roxo, que eu faço ele tá aqui roxo. agora? Roxo. A cor da cara dele mudou.
É, muito bom. Celso, agora você tem que construir a sua própria churrasqueira. Isso que eu ia falar, pra fazer exatamente. o próprio churrasco. Exatamente. Isso aí. Ou construir a própria capela. Isso quer dizer, na onde qual ele casou, você irá não foi? se casar. Exatamente. Isso é Rodrigo Hilbert. Não, tem um cara que faz vídeo sobre corrida no Instagram, ele fala, gente, corrida intensa é pro cara feio. O cara bonito não precisa disso. Só tem o Rodrigo Hilbert que faz. Mas os outros caras, você pode olhar do seu lado, não tem ninguém bonito, nem você. Ele sempre diz isso. Ai. Vamos lá. No Twitter, o Aurélio Araújo parece que não ama a gente. Até aí tudo bem, às vezes eu também não me amo. Mas a Mari me mandou um tweet dizendo que quer que ele tenha menos ódio no coração. Ele tweetou assim, o Foro de Teresina é um programa ok. Pô, mas aquela galera que escreve cartinha pra eles no final tem toda a vibe de que gritaria com você em Santa Cecília por estar usando um canudo de plástico. Rapaz, Aurélio, pô, que isso, cara? Relaxe. Achei muito gratuito com os nossos ouvintes. Eu também achei. O Aurélio tá a favor do canudo de plástico. Pois é. Tá ultrapassado pela... Pô, tá contra os Santa Cecílias. Exato. Bom, com o canudinho de papel, vamos encerrando o programa de hoje por aqui. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music favorita, na Deezer e se inscreva no YouTube. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. Durante a licença maternidade da Evelyn Argenta, a coordenação geral é da Bárbara Rubira, a direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem do programa é do Gilberto Porcidônio, a edição é da Bárbara Rubira e do Thiago Picado. A identidade visual é da Amanda Lopes, a finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emily Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado no Estúdio Rastro do Grande Dani Di, no Rio de Janeiro, no CB Estúdios em Brasília e na minha casa em São Paulo. Eu me despeço então dos meus amigos. Celso, tchau Celso. Tchau, Fernando. Até semana que vem. Marina Dias, tchau Marina. Tchau, Fernando. Tchau, Celso. Tchau, gente. Até semana que vem. É isso, gente. Uma ótima semana a todos e até semana que vem.